Começando agora mais um programa Mulheres Inabaláveis. E hoje eu trouxe mais uma mulher inabalável, lógico, né? Josi Padilha, astróloga. Olá. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito feliz e muito honrada de estar aqui com vocês. Eu falei que ela é astróloga porque ela tem tanta coisa no currículo que eu vou ficar meia hora aqui falando tudo que ela faz, tá? Mas ela é astróloga, trabalha com mesa radiônica, trabalha com Grabovoi, o que mais? Cromoterapia, aromaterapia, toques quânticos. Muita coisa. No Instituto Curar Terapias, que é um instituto, ela e a sócia dela, que é muito bacana, inclusive eu atendo lá também, depois vocês procurem aí no Instagram. E eu quero contar um pouco da história da Josi, né? Quem que é a Josi por trás aí da astrologia, de tudo mais. Conta pra mim um pouquinho, Josi, como que começou? Eu acho muito engraçada a sua história. Como começou a sua história com a astrologia? Com a astrologia, todo mundo pensa assim que eu lia revistinha, eu adorava astrologia, né? Pelo fato de estar há 38 anos trabalhando com astrologia. Mas não foi. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, uma amiga, né, conhecida desde pequena, ela falou assim: eu fiz meu mapa astral, amei, vou te dar de presente. Ótimo, né? Vamos. Aí eu fui lá na consulta, chegou lá, gente, a astróloga disse que eu nunca ia ser feliz, que eu nunca ia fazer nada certo, assim, que durasse, que fosse bom, né, na vida, que eu ia ter fugas, então eu poderia me envolver com coisas que não seriam legais. Olha, foi um desastre. A minha consulta foi horrível. Saí de lá, aí, né, Ariana, com ascendente em touro, lua em touro, saí de lá, falei, isso não vai me dobrar. Joguei fora, entrei numa livraria e falei, vou aprender isso daqui. Eu vou aprender astrologia, só para mostrar para essa astróloga que ela estava errada. Olha. Teimosia já, Teimosia, né? ascendente em touro não tinha, ascendente em lua não tinha nem como fazer. Bom, e aí passou um tempo, eu até tive contato com algumas coisas de astrologia, mas passou um tempo. Eu trabalhava na Paulista e eu falo que a década de 80 foi uma década muito rica de conhecimento, desse tipo de conhecimento que hoje a gente chama de aprendizado holístico, né? De autoconhecimento. Porque tinha muita coisa, era a época dos gnomos, da lenda, sabe? Muita coisa, gnose, eubiose, olha, tinha muita coisa. Claro que, assim, naquela época não eram professores, não eram cursos igual são agora, eram mestres. Então, para você conseguir uma vaga para aprender com determinado mestre, não era fácil. Mas o que aconteceu comigo? Eu estava na Paulista, que eu estudava no colégio interno, em Botucatu, saía 2 vezes por ano, mas minha mãe, nesse período, minha mãe sempre arrumava algum trabalho para eu fazer, para não ficar adolescente ociosa, né? Então eu sempre estava fazendo algum trabalho. E dessa vez eu estava no escritório de contabilidade que era na Paulista. E eu desci e fui numa papelaria e tinha bastante coisas dessas de gnomo, essas coisas todas, duende e tal. E aí, olhando, e aí me cai um livro que eu tenho até hoje, deveria trazer, porque eu tenho até hoje. As páginas velhinhas, gente, tudo rasgatuitado dele. Eu vi. Ela viu o tá livro, surrado, tá? coitado. Ele tem outras edições, mas eu só gosto desse. Olha que coisa. É touro, né? Não muda. Não gosto de coisa que fica mudando. Aí esse livro caiu e eu abri o livro assim. Era um livro de uma maravilhosa astróloga nossa brasileira, que lutou muito pela regulamentação e todo o trabalho de astrologia. E eu comecei a ler aquilo, fazia tanto sentido. Mas fazia tanto sentido. Eu falei assim, gente do céu, vou levar. Cheguei para a dona da loja e falei, olha, eu vou levar esse livro. Ela virou para mim e falou assim, mas como que você achou esse livro? Eu falei, não, estava aqui, caiu do lado de cima. Ela falou, olha, não tem nenhum livro lá em cima, tá? Leva o livro, ele é seu. E foi assim que eu comecei a estudar astrologia.
Gente, como assim? Caiu do céu o livro. Pois é, eu sou muito assim. As coisas quando acontecem na minha vida, eu não fico procurando. Porque tem algumas coisas que acontecem que são tão ricas, eu não acredito em nada mágico, não. Não acredito que as coisas acontecem assim, surgiu do nada. Tudo tem um porquê. Mas existem algumas coisas que, naquele momento, a gente não vai entender. A gente só vai entender mais pra frente. Aí você começa a falar, ah, mas isso daqui foi porque tal coisa, tal coisa. Aí tem toda uma lógica, sabe? Então eu não. Tem coisa que eu não fico procurando, por que não? Depois eu descubro, né? Com o tempo vai. E aí, pra mim, na minha vida, o que aconteceu? Eu criei meus filhos, sempre dizendo para eles que eles deveriam ter um plano B. O que é o plano B? O meu plano B é astrologia. Eu estudei marketing, né? E sempre trabalhei em agência de publicidade. E toda vez que me acontecia alguma coisa e eu precisava de dinheiro mesmo, sabe? Estava passando por uma situação de desafio e tal, o que me salvava? Astrologia. Apareceu alguém pedindo uma consulta, um mapa, e através da astrologia foi que atendendo, aí eu comecei a atender. E meus primeiros mapas eram muito engraçados, porque você tem que calcular, né? E tem um cálculo no meio do mapa que chama arco de tempo. Gente, ninguém merece. Ninguém merece. É difícil? Nossa, as minhas contas para calcular um mapa davam uma página do caderno universitário e mais atrás. Porque é um monte, é latitude, longitude, agora sabe? É fácil, né? Você põe tudo lá no computador, gente, no programa. O primeiro programa, quando me deram um disquete, daqueles disquetão desse tamanho assim, que me falaram, olha, você não precisa mais calcular, você põe aqui os dados e sai. Eu acho que foi um momento assim muito rico na minha vida. Porque eu não precisava mais calcular, gente, isso era divino. Quanto tempo que levava para fazer um cálculo desse, só para eu ter uma noção? Para fazer o cálculo, eu demorava 1 hora, por aí. Porque daí depois você tem que pegar um livro que é do hemisfério sul, do hemisfério norte, que é a latitude, longitude e tal. Então, ele era bastante difícil. E eu demoro para calcular um mapa, calcular não, para interpretar hoje um mapa, 16 horas. Então, quando eu pego um mapa, eu já sei que são 16 horas que eu vou trabalhar nele. Então, nossa, a gente não sabe, né? Não. Que é tanto tempo assim para interpretar um mapa. Para uma consulta, você tem que se preparar 16 horas de interpretação. Eu pego os dados, né? Normalmente a certidão de nascimento. Eu não faço mapa sem certidão de nascimento, porque muitas vezes acontece assim, não, eu tenho certeza que eu nasci às 2 horas. Aí quando pega a certidão, fala, ai, olha, era meio-dia, então era às 10 da manhã. E sempre muito diferente. Então eu só faço mapa com a certidão. E aí, na hora que eu pego o mapa e eu abro, a partir deste momento são 16 horas. Para saber como é que funciona cada casa, signo, planeta, aspectos. Então, para quem não conhece astrologia, não sabe o que é, acha que astrologia é aquela revistinha onde você vai ver o horóscopo, né? Muita gente acha que astrologia é isso. Só aquilo. O que é astrologia? Como que você pode definir assim de uma forma simples para as pessoas entenderem o que é astrologia de verdade? Sabe o manual? Quando a gente compra um micro-ondas, qualquer coisa que a gente compra, vem um manual, não vem? Dando as referências lá, né? Não vai dizer todos os defeitos que vai dar, não vai dizer todas as qualidades do produto, porque você vai descobrindo algumas coisas. Mapa astral é a mesma coisa. Ali no mapa você tem tudo. Você tem como foi o seu nascimento, como foi a gestação, como você lida com dinheiro, como que você pensa, como você se expressa, como que é a sua raiz, a sua relação dentro da família, o que você trouxe dos seus familiares, sua relação com filhos, romance, criatividade, trabalho, saúde. São 12 casas. E essas casas são os aspectos, todos os temas que nós poderíamos ter na vida. Então, aconteceu uma coisa muito assim legal esses dias. Eu gosto, né? Gosto muito de desafio. Ligou um cliente e ele dizia que ele tinha uma dor há muitos anos, ele não consegue resolver de jeito nenhum.
Ele já tinha feito de tudo, tá? Ele falou coisas lá que eu até falei, gente, o que é isso? Mas ele já tinha feito. E aí eu falei, você tem uma certidão de nascimento? Aí ele falou, eu vou ter que procurar. Eu falei, vale a pena. Pode procurar porque vale a pena. Tudo bem. Aí ele foi e depois me mandou pelo WhatsApp. E eu já fico curiosa, né? Disse alguma coisa, faz tempo ninguém resolveu, já é comigo. Aí eu abri o mapa e falei, olha, tá aqui. Ele tem um determinado aspecto astrológico e nesse aspecto, todo tipo de tratamento que ele faz, que é mais terra, né? Não vai dar certo, porque é como se fosse um sorrisal. Você joga lá o sorrisal na água e ele dissolve. Então ele precisa fazer um outro tipo de tratamento. Que daí eu já conversei com ele e já vamos começar nessa semana. Mas ele virou para mim e falou assim, olha, nenhum tratamento chegava a isso. Sabe, nenhum tratamento, nunca me passou isso pela cabeça. Mas o que você está me dizendo, porque também eu contei por que eu estava chegando a este ponto, perguntei algumas coisas do nascimento dele que eu tinha visto, e ele falou, tem todo sentido. Entende? Então, assim, o que acontece com a astrologia? Primeiro, os horóscopos. Os horóscopos, nós astrólogos, nós realmente calculamos latitude, longitude, trânsito, o planeta, tal. O horóscopo, ele é diário, né? Então você vai ver ali quais são as possibilidades diárias, as energias, né, dos planetas e realmente eles têm uma interferência, principalmente a Lua. Mas o que acontece? A astrologia é engraçadinha, né? Aquela coisa, todo ariano é estourado, todo libriano fica em cima do muro, todo capricorniano é extremamente teimoso. Isso é legal porque é engraçado, é bacana, nos chama atenção para isso, para a astrologia, mas acaba dificultando o trabalho astrológico. Porque daí a pessoa não leva a sério, a pessoa fica levando como se fosse um aprendizado, uma brincadeira, né? E tem muita gente que não acredita, até por causa disso, porque ela vai falar assim, você acha que minha vida mesmo, eu abri o jornal e vai estar lá o que vai acontecer na minha vida hoje? Muita gente acha que a astrologia é isso e daí não acredita. Mas o que envolve? Então, como que a astrologia funciona? Eu sempre penso, a questão da Lua é uma das coisas que mais influencia energeticamente a Terra, né? Assim, pelo menos que é mais visível, né? As marés, plantações, não tem toda essa influência? Eu sempre falo, quando alguém vira para mim e fala assim, eu não acredito em astrologia. Primeiro que eu digo que tudo bem, né? Não acredito. Não precisa acreditar, né? Que eu posso fazer. Mas eu digo o seguinte, Deus não criou nada inútil. Não existe nada, 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 nada. Uma folha, uma gota, não existe nada na criação de Deus que não serve para nada, né? Tudo tem uma serventia, tudo interage. Será que o céu seria só para contemplação humana? Só para a gente olhar e falar, nossa, que lua linda! Nossa, o sol está ardido! Nossa, olha os desenhos da nuvem. Será que era só isso? Será que estrela, né? Planetas? Então, quer dizer, Deus faz tudo, cria tudo maravilhoso, interagindo. Aí o céu não faz parte. Tudo tem que fazer parte, né? E o céu também. As estrelas, tudo, 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 tudo. E o que acontece? A Lua, ela influencia mais e a gente percebe mais porque a cada 2 dias e meio, mais ou menos, ela sai de um signo e vai para outro. Que aí, o que acontece? Ela mexe com os humores, né? E com as emoções, porque a Lua, ela é sempre emoção, né? É o que a gente tem de emoção. Então, a forma que você digere essa emoção. Então, tem dia que as pessoas estão muito irritadas, tem dia que você vai e compra uma roupa linda, maravilhosa, que você estava com muita vontade, chega em casa, você deixa no pacote e doa depois ela no pacote. Por que será que você foi lá, você queria uma roupa maravilhosa, você já estava pensando nela, comprou e não usou nunca? Chama lua fora de curso. Quando a gente faz uma compra na lua fora de curso, dificilmente você vai usar depois. Aí você tem aquela roupa que você compra de uma marca maravilhosa, você veste ela descostura inteira. Você fala, gente, né, comprei de uma marca, paguei caro, Lua Escorpião.
Então, assim... E a gente vive sem saber que tem tanta influência, essa é a verdade. Exatamente. Eu não sou neurótica eu não saio de casa se eu não olhar tudo e tal, não. Eu sei como está o céu, dou aquela geral, e eu tenho duas coisas que eu respeito muito. Mercúrio retrógrado, né? Que não é tão ruim como as pessoas dizem, serve para um monte de coisa positiva, e Lua fora de curso. São duas coisas que eu olho muito, e que eu, assim, nesses 38 anos, eu sempre usei e deu certo. Quando eu já falei assim, não, vou dar um jeitinho aqui, quebrei a cara. Então, né, são 38 anos de você fazendo um negócio, acho que dá para ter conhecimento. E para que serve? Por que as pessoas deveriam, né, na minha visão, né, ela é minha astróloga, então eu faço mapa com ela já faz tempo, estou estudando até astrologia também com ela, minha teacher, mas por que as pessoas deveriam saber o seu mapa, fazer esse estudo da astrologia para si? Qual que é o benefício? Eu tenho, há muito tempo, eu tenho um sonho que é astrologia ser dada em escola para crianças. Porque a primeira coisa que a astrologia faz é você aprender a se relacionar com o outro. Então a sua expectativa diminui. A sua forma de encarar o defeito ou a dificuldade, né? Não é bem um defeito, porque a astrologia não lida assim. Mas o desafio que o outro tem. Então, a primeira coisa que a astrologia faz é melhorar os relacionamentos. E aí você, em relação a você mesma, você consegue perceber quais os momentos que são ideais para você colocar sua intenção, seu foco em determinado projeto ou em outro, sabe? Então, a astrologia, eu não vou dizer, olha, é um passe de mágica, não é isso. Mas você se compreender melhor. Logo que eu estudei, que eu já estava fazendo astrologia já há algum tempo, devia ter uns 10 anos de astrologia, eu dava aula para psicólogos lá em São Paulo. E o trabalho deles ficou muito mais rico, porque existem muitos psicólogos que usam astrologia. Eles pediam autorização, né, para o paciente, e aí nós fazíamos o levantamento e eu dava aula para eles, né, eu trabalhava junto com eles determinados pacientes. E o trabalho sempre foi muito maravilhoso. Enriquece mais esse autoconhecimento, sim. Os desafios da pessoa, tem mais clareza, né? Sem dúvida. Legal. E fala um pouquinho, além da astrologia, da sua trajetória, que eu quero contar tudo. Então, Quais foram os pontos assim importantes da sua vida que você teve que vencer desafios? Eu brinco muito, eu falo que você chega no banco e fala assim, olha, eu preciso de um empréstimo. Sua profissão, astróloga. Esquece, né? Não vão dar nunca. Sendo que a astrologia está no Código de Ocupação Brasileira desde a década de 90. Quer dizer, é uma profissão. Uhum. Mas se chegar e falar que astrólogo, não vai. Terapeuta holístico eles já estão aceitando. Mas assim, eu tive algumas coisas muito maravilhosas na minha vida, né? Uma delas é uma família que sempre gostou, sempre me incentivou muito com esse trabalho. Então, eu perdi meu pai, eu tinha 3 anos de idade, minha mãe era novinha, tinha 18 anos. E nós éramos daqui de Bauru e fomos morar em São Paulo, na Companhia Cinematográfica Vera Cruz, que era Mazzaropi, William Cury, uma família, né, de cineastas, que era Hollywood brasileira, né? E aí lá tinha uns cenários, né? Então eu brincava nos cenários, né? Gostava muito. E eu sempre tive um anjo da guarda muito atuante. É muito engraçado falar isso, mas é verdade. Como eu ficava muito sozinha, filha única, eu tive um irmão, primeiro mais velho, mas ele desencarnou cedo. E eu ficava brincando, e a minha mãe conta até hoje que quando alguém chegava perto, eu brigava, falava, o Tadô vai embora, né? Não quero você, eu quero ficar brincando com o Tadô, porque eu falava que era uma coisa, ficava brincando lá e conversando o tempo inteiro. E desde muito nova, eu sonhava com eu não sabia o que era, com umas cartas. Eu sonhava com essas cartas que tinham os desenhos de símbolo.
Logo depois dessa minha descoberta de astrologia, de começar a mexer, eu descobri que isso era um tarô. Eu fui numa papelaria, mexendo, olhei e falei, nossa, eu sonho com isso. Nossa. Sabe, eu sonho com isso. Nossa, surtei, né? Aí comprei um livro e tal, o livro não tinha nada a ver com o que eu pensava, porque no livro dizia assim, eu nunca mais vou me esquecer, se a carta 9 apareceu nos sinais fatídicos do seu destino, gente, pensa, era terrível, eu li um negócio desse e falei, gente, não é isso daí não. E aí eu comecei a... Tinha algumas coisas que eu olhava, eu pegava uma parte e o resto não. E anotava, então eu tinha minhas próprias anotações de tarô. E com o tarô foi assim. Eu leio de um jeito, eu gosto muito, mas ele é muito aconselhatório. Eu nunca li para adivinhar alguma coisa. Mas muitas vezes eu pergunto para o tarô, por que eu estou passando por isso? E aí eu tiro lá e ele fala, olha, você lembra lá atrás que você fez tal coisa? Então, agora está acontecendo assim, assim, e ali na frente, se você continuar no ritmo que você está, então assim, o tarô para mim, ele é muito aconselhatório, ele é muito direcionador. Talvez porque filha única, acaba não tendo com quem conversar e tal, e eu acabei criando isso, esse elo com o tarô. Saindo do tarô, e hoje eu não leio para ninguém, eu só dou aula de tarô. Que as minhas amigas ficam muito bravas, né? Mas tudo bem. Passando disso, nesse período, que é o que eu falei, eu tive essa sorte de ter uma família apoiando e de estar num momento em que tinham muitos mestres maravilhosos, sabe? Tanto que eu estudei uma parte de astrologia com Otávio Leal, que hoje ele tem a Humana Universidade, então, sabe assim, pessoas que hoje eu olho e falo, nossa, ainda bem que passou na minha vida, sabe? Que legal. E aí, o que acontece? Eu comecei a atender, né? E eu fazia os mapas, era muito legal. Eu escrevia tudo, né? Então, eu entregava lá 20 páginas, Nossa. papel ao maço, escrito, tá? Nossa. Então, pensa. E escrevia e tal, e eu comecei a atender. Só que daí eu falava assim, gente, eu preciso de alguma coisa a mais. Porque eu só chegar para você e falar assim, olha, tá assim, 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 assim. Tá bom, e entrego. E aí? E a pessoa precisa de alguma coisa a mais, uma ajuda, uma Pois continuidade, não tinha. Aí fui estudar florais. Na época era maravilhoso. Então, foi aí que começou. Florais, cromoterapia, que eu amo cromoterapia, radiestesia. Fui estudando. Todos esses holísticos aí eu fui estudando. Chegou no momento, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu voltei para essa coisa da aromaterapia e radiestesia. A radiestesia com mais força, porque encontrei uma mestre muito boa, e aí, a Ivanice Rodrigues, e aí fazia muito sentido para as minhas coisas, porque eu sempre acreditei no mapa astral como algo que traz energia, tanto que um teste que eu faço na aula, é exatamente colocar a mão, né? Que você coloca a mão e você sente a energia do seu mapa. E aí eu comecei a estudar astrologia com ela, radiestesia com ela, e terminando o curso, eu criei uma mesa radiônica astrológica, porque a minha base é astrologia. Então, por mais que eu tenha outras coisas, a minha base é sempre astrologia. Eu sempre volto para a astrologia. Onde é o meu porto seguro. Eu sei que de lá eu consigo olhar as outras coisas, as outras ferramentas, mas eu preciso ter ela assim, perto, né? E aí fiz a mesa radiônica, já dei muita aula, já ensinei para muita gente, tem muitos profissionais usando essa mesa. E aí, este ano, eu já estava, né, namorando uma outra mesa. Esse ano eu parti para uma mesa que é de consciência cósmica. O que é essa mesa? Ela é uma mesa de diagnóstico. Então ela mostra seu estado emocional,
ela mostra os seus chakras, que a gente tem que limpar, saber qual é o problema, porque muitas vezes um chakra que está com problema na verdade, a pessoa passando por uma situação financeira difícil, um desafio com a família, um relacionamento, alguma coisa que ela não consegue falar. E aí, depois tem o diagnóstico, mostra como você faz para cuidar, o que está interferindo nisso, quais são as terapias, né? E depois vai para uma parte mais cósmica, que são os 7 raios, uma parte de traumas, né? Para você se liberar de alguns traumas, que é o código 21. Então, assim, e ela termina com vários símbolos de radiestesia, que é de saúde, desimpregnador de setas, vários, que é para te deixar mais forte, mais lúcido. Quando você tem consciência de alguma coisa, quando você tem aquela lucidez, o problema fica pequeno. Então, o que acontece quando você abre uma mesa radiônica? Você tem essa consciência e esse despertar. Então, você falando, opa, peraí. Preciso mexer nisso, preciso olhar para aquilo. Exatamente. E ela faz uma limpeza em tudo, energeticamente ela limpa, falando. energiza e harmoniza todos os campos, né? Toda a parte energética da pessoa. Então a pessoa sai aliviada. Uhum. Sai diferente, é uma delícia, gente. Além de todo o restante, né? Ainda tem barras de axis, tem cromoterapia, aromoterapia, tem tudo na sessão. Recomendo, assim, que é maravilhoso. Sai outra pessoa. A sessão dura quase 2 horas. Às vezes dá até mais, viu? Mas porque daí você se empolga, você vê, tem isso daqui. Eu não gosto de ter limite. Sabe, assim, tá lá o reloginho, deu tal horário, acabou. Não consigo. Sim. Eu preciso ter liberdade, porque o terapeuta holístico, ele é quem se envolve no seu problema, no seu desafio. Ele tem que estar junto, ele precisa entender o que está acontecendo. Então, se ele não tiver esse olhar de, olha, vamos conversar, abre seu coração, vamos ver na mesa, vamos olhar onde eu posso te ajudar, então não tem sentido, né? Certeza. Porque precisa ver o todo para você poder chegar no ponto. E agora, para a gente encerrar, para alguém que está precisando, está aí perdido, sem saber o que fazer, angústia, depressão, ansiedade, o que esse trabalho de terapeuta holístico pode ajudar essas pessoas? Como pode ajudar? O que melhora nessas pessoas? Olha, a primeira coisa que acontece quando você procura um terapeuta holístico é o bem-estar, né? A gente se preocupa com o bem-estar. Então, nós vamos fazer toda essa limpeza energética. Eu trabalho bastante com pessoas com depressão, estado de depressão, que não é nunca a pessoa que vai nos procurar, geralmente é um parente que vai, fica sabendo do trabalho que faz e fala, olha, tem como você ajudar? Aí eu começo a fazer o trabalho e eu só fico feliz quando a pessoa vai até mim. Então, assim, às vezes o trabalho dura 1 mês, 2, 3. Eu fiz um trabalho que terminou ano passado, foram 8 meses. Quando eu comecei, a menina não saía do quarto, ela ficava o tempo inteiro no quarto, não queria ver ninguém, não se relacionava com ninguém, estava difícil, já tinha tentado suicídio, estava bastante difícil. Quem me procurou foi uma pessoa evangélica, tá? Ela falou, olha, eu fiquei sabendo e pelo amor de Deus, ajuda. Como é legal quando a pessoa abre a mente, né? Foi pela cura e não pelo que se estava acreditando ali, sem preconceito. E aí eu comecei a trabalhar energeticamente, fizemos limpeza, porque não é só você chegar e pegar um gráfico e fazer. Você tem que ver a situação, você precisa pegar, isolar a pessoa. Então tem um gráfico que você coloca a pessoa em proteção para você poder fazer a limpeza, para depois você energizar, para aí você começar o trabalho. Né? E aí precisa toda a família melhorar o pensamento, melhorar as ideias, melhorar a vibração. Então, assim, todo o tratamento holístico, ele acaba chegando na família inteira, né? Porque quando você faz, por exemplo, vou fazer um gráfico amoroso, o que acontece? O universo vai melhorar a situação para aquele relacionamento, tá? Tudo que tiver que causa algum empecilho, ou seja, a outra pessoa está em dúvida, está insegura, o universo vai melhorar para essa, mas como isso tem que realizar, ele melhora para o outro também.
Então, toda vez que você faz um trabalho energético, você chega em todo mundo. Você chega em todas as pessoas da família, você chega nos negócios, você chega na empresa no todo, você passa isso para os clientes, sabe? Então, assim, a primeira coisa, busca ajuda. Não fica tentando resolver sozinho. E até dá para ajudar pessoas com dependência química, né? Sim, dá sim. Dependência química, vícios, Bebida. alcoolismo, tudo. Então é bem legal. E se precisarem, então, encontrar vocês no Instituto Curar. O Instituto, ele tá ali justamente para a gente curar as dores da alma, né? O objetivo do Instituto é esse. A gente quer saber o que está acontecendo, a gente quer estar junto e a gente só se sente muito feliz quando consegue ter uma vitória, sabe? Ver que a pessoa conseguiu um emprego, que está se relacionando. Então, para todas as dores da alma, existe uma cura. E essa cura está ali, no Instituto Curar. Ótimo, gente. Obrigada, Josi. Eu que agradeço. Gratidão pelos esclarecimentos. Acho que o mais legal é desmistificar tudo isso, né? Porque tem tanta gente sofrendo para ficar com preconceito sem saber. Às vezes as pessoas falam de uma coisa sem saber profundamente, sem ter estudado aquilo, né? Então é interessante saber, gente, que tem solução. Eu sempre falo aqui no programa, se você está com uma dor da alma, está com uma angústia, alguma coisa, procure ajuda, porque tem solução, ok? Então, gratidão. E espero que vocês tenham gostado de todo esse esclarecimento. Deixa aqui nos comentários se você estiver vendo pelo YouTube. E a gente se vê nos próximos programas. Beijo!